Olá, bem-vindo à imersão científica em odontologia. Espero que nós tenhamos uma palestra bem agradável e que possamos imergir dentro do mundo da fotobiomodulação. Inicialmente, a palestra eu gostaria de fazer uma provocação. E qual seria essa provocação? A utilização da ILIB-terapia. O uso do ILIB é seguro? E vem para que nós possamos nos despertar para um tema que atualmente está numa crescente, uma evolução de maneira global, nem só dentro do nosso país, como também além das fronteiras. Eu sou o professor Juliano Abreu Pacheco, coordenador de pesquisa do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, doutorando em Ciências da Saúde na USP Ribeirão, mestre em terapia intensiva, habilitado em odontologia hospitalar e também em laser, membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, membro do grupo de interdisciplinar de pesquisa na hipertensão arterial da USP Ribeirão Preto e especialista também em estomatologia. Então, mediante essa primeira provocação, vamos para a segunda. Por que os profissionais da saúde desaprovam, em sua maioria, a utilização do ILIB? O ILIB seria uma ferramenta auxiliar que poderia minimizar efeitos citotóxicos e, ao mesmo tempo, também agudizar algumas discrasias relacionadas à saúde sistêmica e também da região orofaringe de alguns pacientes? É plausível pensar sobre isso? Eu sempre falo que o medo de desconhecido faz com que nós tenhamos inúmeras desaprovações sem mesmo testar ou, de maneira igualitária, perceber algumas alterações e algumas possibilidades técnicas de ser utilizado, seja na cavidade oral ou em outros intempéries relacionados ao corpo humano. Mas aí, a gente pensa nisso de uma maneira mais equalizada e também global e pontual, imaginar que muitos profissionais têm o quê? Têm o medo do desconhecido, essa desinformação, a falta de intimidade com o tema e também a falta de acessibilidade aos artigos científicos, sejam randomizados ou não randomizados, de maneira global. Então, isso faz com que nós tenhamos uma fração da área de saúde que desconhece o ILIB e, por seguinte, claro, vão também, por uma desinformação, às vezes nem pontual, nem tão de má fé, ele acaba desqualificando um processo que pode ser muito mais averiguado, muito mais sensibilizado em termos propositivos para a saúde humana. Mas se eu pensar no ILIB, eu falo, meu Deus, me ofereceram uma técnica e eu quero entender mais sobre o ILIB. O que eu vou fazer? Dentro de possibilidades bem pontuais, digamos, a saúde de maneira assim mais internacionalizada, nós vamos olhar o quê? Que o ILIB é um caminho desconhecido para quem principalmente estuda e, quiçá, pessoas que não têm acessibilidade à técnica. Mas se eu quisesse aprofundar, entender um pouco sobre o ILIB, eu vou no DEX. O que seria? DEX Mesh. Seria os descritores, as palavras-chave para que eu possa interpelar e entender alguns artigos científicos. Então, eu vou lá e clico a palavra ILIB e faço a busca. E quando eu vou observar, nenhum artigo científico com essa palavra, tecnicamente falando, foi averiguado. Nós não conseguimos um pente fino na literatura internacional, nas palavras-chave e nos descritores, observar o que seria ILIB. Mas aí eu penso, tem possibilidades de tentar observar de maneira mais ampla o que seria ILIB? Tem. Vamos entender um pouco mais. Aí eu tive uma ideia. O ILIB é o quê? Um acrônimo. E como seria esse acrônimo? É Intravascular Laser Irradiation of Blood. Seria o quê? A irradiação do laser de maneira intravascular no sangue. Aí, poxa, eu acho que agora eu acertei. Vou voltar no MESH. Voltei lá no MESH. Coloquei agora Intravascular Laser Irradiation of Blood. Vou fazer uma pesquisa. Quem sabe vem possibilidades novas. E na pesquisa, novamente, eu não consegui entender o que é o ILIB. Então, isso é o primeiro obstáculo para que nós tenhamos uma acessibilidade universal de uma técnica. Técnica essa que pode ser utilizada em qualquer área da saúde. Mas vamos entender um pouco mais. Aí vai muito pela veia do pesquisador, pela veia de vários profissionais que labutam na área, para que nos permitam entender mais sobre a técnica e possamos reverberar isso para várias classes. Em específico, agora nós vamos falar da odontologia.
E vamos pensar um pouco mais no ILIB, pensando mais nas terminologias que são utilizadas nos bancos de dados inúmeras, no PubMed, no Medline, dos Crossref, do Sinal, no Google Scholar, que seria uma literatura um pouco mais cinzenta. Eu fiz uma pesquisa entre janeiro de 1991 e junho de 22, também olhando nas bases de catálogos de dissertações e de TCCs e de teses do banco de dados relacionado à Biblioteca Nacional, para que nós consigamos o quê? Ter a maior quantidade possível de denominações, de terminologias técnicas que podem nos balizar com a terminologia ILIB. E olha que interessante. Então, mediante a busca no banco de dados, vários bancos de dados, nós vimos que a palavra-chave que mais denomina o Intravascular Laser Radiation of Blood e que é mais utilizada em artigos, em papers, é a fotobiomodulação sistêmica transcutânea. Em segundo lugar, vem a fotobiomodulação sistêmica transdérmica, logo em seguida, laser intravascular, ILIB modificado, vem em quarta colocação, o laser frio, que é muito chamado no mercado europeu da saúde, que é o cold laser, a fototerapia vagal, a fotobiomodulação vascular, a fotohemoterapia e o laser endovenoso. Então, perceba que nós temos várias terminologias, não necessariamente a terminologia do ILIB. E o que seria o ILIB, o Intravascular Laser Radiation of Blood? Ele vai causar, dentro de todo o processo sistêmico, efeitos primários e secundários, que podem trazer especificidades técnicas para quem estiver atuando, dentro de um planejamento razoável, dentro do que se chama de uma janela terapêutica, onde nós vamos ter o quê? Uma baixa toxicidade e uma eficácia muito equilibrada, muito assertiva. Então, ele pode estimular a produção de várias enzimas e vários hormônios e várias situações, dentre elas o IgG, IgM, IgA, que são imunoglobulinas relacionadas à parte de memória do neutrófilo, da defesa do seu corpo, estimulação e síntese de interferons, interleucinas, TNF-alfa, estimulação da proliferação de linfócitos, que seria responsável pela sua imunização primária, estimulação a que os macrófagos tenham mais a sua atividade macrocítica, eliminando todos os antígenos que entraram dentro do seu corpo, estimula também o efeito antioxidante, o efeito antitóxico dentro do seu corpo, através da superoxidismutase, estimula também a microcirculação com os eritrócitos, que seria a captação de oxihemoglobina pelas hemoglobinas, mais funções ainda, através de uma revisão de literatura, vai reduzir o processo de agregação relacionado aos trombos, vai estimular também a ativação de fibrina, que junto com as plaquetas vai formar o coágulo, estimulação à produção de ATP, melhorando essa síntese de ATP, a respiração celular, no ciclo de Krebs, normalização dos potenciais de membrana, fazendo a permeabilidade membranosa. Com isso, nós consigamos ter o quê? Com que o monócito saia da região vagal e se transforme em macrófago e ataque mais esses antígenos que penetram dentro do seu corpo. Estimulação do óxido nítrico, que na sua função endotelial vai estimular a vasodilatação vagal. Essa vasodilatação vai melhorar o fluxo sanguíneo, que vai diminuir o que se chama de resistência periférica do vaso, eliminando e diminuindo também a frequência cardíaca, né? Uma arritmia que poderia acontecer, vai diminuir a frequência e automaticamente diminuir também a pressão arterial. E quais seriam as localizações anatômicas para que nós possamos usar o ILIB? Partindo de um pressuposto que hoje nós temos uma literatura muito vasta, muito mais bem aplicada do ILIB hoje em estruturas arteriais, e sabemos também que atualmente há uma crescente muito grande relacionada à utilização do laser também em áreas venosas, mas nós vamos nos ater aqui na área arterial. Quaisquer artérias do corpo que você tiver acessibilidade, de maneira, claro, não invasiva inicialmente, porque estamos falando de ILIB modificado, que seria transcutâneo ou transdérmico, várias podem ser utilizadas. Nós temos várias aqui, transcelíaca, artéria femoral, braquial, transhepática, várias, mas nós vamos nos ater em duas possibilidades técnicas mais tangíveis para a clínica diária, que é muito utilizada atualmente, que seria a artéria radial do punho
e também a artéria carótida comum ou primitiva, na região cervical do pescoço. Como seria a artéria radial? Então, nós vamos ali avaliar, né, lembrar que nós temos por que ela se chama artéria radial? Porque nós temos o osso rádio, a antena do rádio aqui. Então, de maneira paralela, né, similar, nós temos o que se chama de artéria radial, que se localiza 2 dedos abaixo, entre o polegar e o dedo indicador. Nessa região, nós vamos ter a artéria radial localizada. Então, percebam que há uma colocação da pulseira, né, que vem junto com a maleta, onde vai ser inserido o aparelho dos lasers, e é posicionado nessa região para que nós consigamos ter o quê? Uma oferta de laser de maneira contínua, dentro de uma artéria de calibre pequeno, calibre menor, que seria a artéria radial do punho. Então, percebam que colocar um vídeo, que além da irradiação contínua na artéria radial, você tem um aplicativo onde você faz o monitoramento dos sinais vitais desse paciente de maneira atemporal, fazendo o uso dos marcadores ali, temporais, e depois alimentando esse aplicativo para que você consiga ter parâmetros gráficos desse paciente, a fim de que se torne uma odontologia mais personalizada, uma medicina mais individualizada, de precisão, minimizando os efeitos citotóxicos, melhorando a eficácia dessas pessoas. E vamos pensar nos artigos científicos. Primeiro artigo, nessa revisão de literatura de vários autores, onde, né, tem até o QR Code para depois vocês pesquisarem sobre esse artigo, onde serão feitas aplicações clínicas da técnica do ILIB na odontologia. Então, foram balizados e pesquisados artigos entre 2015 a 2020, na língua portuguesa e também no inglês, onde foram pesquisados em torno de 9.645 artigos e, através do filtro, chegaram a 53 cases, né, 53 papers, na verdade, desculpe, para que eles conseguissem ter essas avaliações, tanto sistêmicas quanto na região bucal. Vamos lá. Os resultados sistêmicos foram muito, mas muito propositivos, porque observamos que os lasers, em muitos artigos científicos, foram responsáveis por problemas relacionados à parte de doenças vasculares, para a região do globo ocular relacionada à miopia, para tratamento de pancreatites, rinite alérgica, que hoje é muito comum com a utilização quando você faz a aplicação do laser de maneira intranasal, e também para doenças cardiovasculares e acompanhamento de cirurgias cardiovasculares, até com a aplicação do stent, com um pós-operatório muito interessante, muito razoável. Para também brain stroke, que seria o quê? Os AVEs, os TCEs, que seriam os acidentes vasculares encefálicos, os traumas crânioencefálicos, que é muito utilizado atualmente. Insuficiência hepática, para controle da hipertensão arterial sistêmica e também para lesões medulares crônicas. Então, muitas situações de maneira muito pontual, né, agregando valores muito específicos no que se chama da medicina personalizada e medicina sistêmica. Isso é muito interessante, porque nós conseguimos fazer com que esta globalização possa interpelar e possa também reverberar em outras áreas da saúde. E no que tange esse artigo científico, na odontologia em específico, houve muitos resultados propositivos, dentre eles redução de processos inflamatórios, analgesia, estímulo à neutralização de toxicidade relacionadas a partes musculares, um pouco mais de neutralização desses processos relacionados a DTM, redução de periodontites, diminuição e também prevenção da mucosite. Então, houve muitas situações específicas que ajudaram e fizeram com que a gente pensasse que a utilização do laser sistêmico tem a sua proposição muito bem definida, que é o impacto global na saúde dos pacientes, de maneira muito pontual, muito propositiva, né? Principalmente no que tange essa literatura proposta por aqueles autores. E faz com que a gente pense de maneira muito inteligente e muito perceptiva que os resultados sistêmicos e os resultados odontológicos, eles praticamente se complementam. É como se nós tivéssemos uma reciprocidade entre os dois.
onde que a saúde sistêmica estando ok, nós teremos também uma proposição igualitária na odontologia, na região de cabeça e pescoço. E vice-versa. Se tivermos alguma alteração na região bucal que possa se refratar de maneira citotóxica para a saúde sistêmica, automaticamente essa diminuição do impacto na saúde bucal vai evitar que esse paciente possa se agudizar ou se tornar essa doença muito mais complexa, caso não seja tratado na cavidade oral. Então, fica aí uma grande pergunta e uma grande provocação para que nós possamos pensar o quê? Que uma boa saúde, automaticamente, nós temos uma reciprocidade entre o resultado sistêmico do paciente no que tange a parte, principalmente da inibiterapia, que pode também comprometer ou, de maneira recíproca, ter um resultado na parte de cabeça e pescoço muito interessante no que tange aí, em específico, a odontologia. Outro artigo foi publicado agora pelo Hospital de Câncer aqui de Ribeirão Preto, né, aproximadamente em 2, 3 anos, que é a utilização do laser sistêmico na artéria carótida primitiva, da ilibiterapia na artéria carótida primitiva, sabendo que nós vamos ter impactos interessantes no que tange a disgeusia, esse artigo foi publicado antes da pandemia, e também impactos interessantes em pacientes que fazem uso de bloqueadores de hormônios, que são o tamoxifeno e os inibidores de aromatase, que vão permear esse tratamento oncológico de pacientes, principalmente de tumores sólidos, em específico mais para pacientes portadores de carcinomas ductais ou lobulares invasivos de mama. Então, foi aplicado o ILIB na artéria carótida de um sítio direito. Então, percebam que nós temos uma melhora térmica, se observarmos ali no Doppler, no ultrassom que foi feito de maneira temporal nessas pacientes, um aquecimento mais, digamos, mais unilateral do que as artérias antagônicas, né, do lado esquerdo, que não foram irradiadas com o laser. Então, né, aqui mostramos as pacientes, como foi feita aquela localização, 2 dedos abaixo do ângulo mandibular, e foi colocado o colar cervical e logo em seguida a irradiação com laser. Então, a localização dessa pesquisa em específico, né, mais um plano piloto, aqui no Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, 16 pacientes do sexo feminino, todas elas portadoras de carcinomas ductais ou lobulares de mama, que foi utilizada a fotobiomodulação sistêmica transdérmica, que seria o ILIB modificado, com o uso da laser terapia de baixa intensidade. E foi utilizado o colar cervical como posicionador anatômico para que nós colocássemos o quê? E pudéssemos posicionar a artéria carótida primitiva ou comum e a colocação da ponta ativa do laser. O comprimento de onda utilizado foi o vermelho, o laser utilizado, o aparelho, né, utilizado foi esse da foto aí, que é o... E foi utilizado 10 minutos contínuos na artéria carótida primitiva durante o período de outubro de 2018 até abril de 2019, que foi um intervalo de 7 meses, né, um intervalo muito grande de atuação. E as respostas, nós tivemos respostas muito interessantes em todos os pacientes. Então, tivemos uma estabilização das enzimas hepáticas TGO e TGP, que são as transaminases, uma melhora também significativa e estabilização em alguns quadros de neutrófilos e de plaquetas, evitando que esses pacientes se tornem neutropênicos e plaquetopênicos durante essa ingestão medicamentosa, né, essa janela de tratamento, que pode ser muito longeva. E, de maneira, digamos, off-label, foi observado o CA15-3 dessas pacientes durante o intervalo aí de 7 meses, e todas elas apresentaram até redução em alguns casos, né, o que constatou que, em termos de tumores sólidos, né, utilizando-se, é claro, por um biomarcador tumoral, nós tivemos uma situação muito interessante nessas pacientes, que foi a manutenção da estrutura tumoral sem que houvesse qualquer tipo de progressão oncológica ali, né, relacionado tanto a uma progressão pontual no próprio órgão de tumores sólidos, ou também metastático. Na escala comportamental da dor, nós tivemos uma redução muito grande em todos os pacientes, né, em todos os nichos, sejam pacientes que faziam o uso de tamoxifeno, sejam pacientes que faziam o uso de inibidores de aromatase, que são os letrozóis e anastrozóis,
ou que não fizeram uso. Todas elas tiveram uma escala, uma redução de escala EVA entre 8 e 10 para 0 ou até 3, né, fazendo as suas atividades habituais normalmente, sem quaisquer tipos de citotoxicidades sistêmicas. E a conclusão é que nós melhoramos a sobrevida dessas pessoas, o impacto global na saúde. Eu sempre falo isso. Não é melhorar a sobrevida, é dar qualidade de vida para essa sobrevida, através do monitoramento sistêmico e também dos biomarcadores. E entramos agora no último paper, que também é muito interessante, da Universidade da Áustria, com o professor Gerhard Lichter, onde que ele fez uma avaliação do laser, e observando de uma maneira muito interessante, né? Porque a gente fala assim, será que o laser ele tem uma toxicidade com uma sobredosagem? E o professor Lichter ele deixou muito claro que dentro da revisão de literatura que ele fez nesse artigo científico, está o QR Code aqui, ele conseguiu constatar que o uso longevo do laser, sejam por dias ou por semanas, é claro que dentro das revisões ele conseguiu só um paciente que foi utilizado por mais de um ano, não houve toxicidade por um uso contínuo, uso frequente da laser terapia. Ao contrário, ele não viu quaisquer tipos de contraindicações que limitassem o estudo. Vamos lá. E na conclusão, o que ele observou? Ele observou que a fotobiomodulação sistêmica ou tópica sendo utilizada nos pacientes, independentemente da dosagem, ela não é tóxica, ok? E foi avaliado que, claro, como eu já falei anteriormente, é claro que essas frações de observações que ele fez durante a pesquisa foram extremamente pujantes e interessantes, né? Apesar de não ser tão discricionário, mas ele avaliou que pesquisas foram realizadas em dias e meses e por mais de um ano só um paciente. Agora, particularmente falando, eu já estou no Hospital de Câncer há 6 anos, onde eu faço inúmeras pesquisas com vários pacientes, com follow-up de 4, 5 e até 6 anos, e não apresentam toxicidade, nem baixa toxicidade, ao contrário. Nós conseguimos até diminuir algumas toxicidades relacionadas até possibilidades sistêmicas que são adquiridas pós-quimioterapia, pós-radioterapia e assim por diante em alguns pacientes específicos. E aí eu passo a pergunta para vocês. O uso do laser, o uso da ilibiterapia é segura? Você ainda consegue ter um pouco mais de atenção com a ilibiterapia? Eu falo sempre o seguinte, o mais importante é que nós possamos tratar os desiguais de maneira desigual para que todos se tornem iguais. Isso é Aristóteles antes de Cristo, isso é Rui Barbosa. A verdade é que nós precisamos achar o diferencial, achar o potencial daquele paciente sempre através de uma janela terapêutica, através também de balizamentos do conhecimento para que você consiga ofertar o melhor produto com qualidade, segurança, impactando a saúde global dessas pessoas com qualidade. Aí sim, nós vamos ter o que se chama de uma ilibiterapia segura. Ok? Esse é o nosso Centro de Reabilitação e Pesquisa em Fotobiomodulação aqui do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, do qual nós temos inúmeras pesquisas e são atendidos mais de 200 pacientes, já passaram mais de 500 pacientes nos últimos 5 a 6 anos, dos quais nós temos inúmeros artigos publicados, né? Depois vocês entram tanto no meu Lattes quanto no Google Scholar ou no Semantic para vocês observarem a gama de possibilidades que já foram feitas relacionadas a esses pacientes e que é feita até hoje. E, atualmente, nós estamos sem fins lucrativos e que precisa da ajuda não só da comunidade ribeirão-pretana, que é uma metrópole aqui que abrange quase 27 cidades circunvizinhas, mas também de todo o Brasil e de todo o mundo. Então, espero que vocês possam colaborar, que tenham o Pix, e muitas pessoas anônimas, muitos pacientes anônimos, seriam eternamente gratos pela sua atitude espontânea e fraterna. Que eu tenha passado uma mensagem de muita oportunização de mercado de trabalho e também de tratar as pessoas com segurança através de normatizações literárias e também clínicas que vão fazer a diferença na vida dessas pessoas e de você também como profissional da área de saúde. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e espero vocês em outra oportunidade. Tchau, tchau.
Deixa eu mostrar para vocês as funções do novo Laser Smile Hand com as atualizações para laser pontura. Então, só para mostrar aqui e fazer um tutorial fácil de como utilizar, gente. Primeiro que para ligar, agora você vai ativar ele no botão 1, tá? As trocas das funções do laser a gente troca no botão 1 também. Se eu quiser selecionar, por exemplo, a função do laser vermelho, eu seleciono com o botão 2. No botão 1 eu subo a energia e quando eu quero fazer o disparo, eu seleciono o 2 novamente. Se eu quiser cancelar o disparo, eu seguro clicado, ele volta para o modo de seleção dos lasers. O L1 é o modo laser vermelho em 100 mW. O L2 é o infravermelho em 100 mW. O L3 é o modo onde a gente vai ter vermelho e infravermelho, cada um com 100 mW. Tá? Aqui no L4 a gente já entra nos modos de laser pontura. O L4 é o modo no guia de 100 mW. L5 é o Heininger de 100 mW. L6 é o Heininger em 30 mW. E o modo IL, que é o modo ILIB com laser vermelho. E aí, você selecionando o modo, ele já arma o disparo. Clicando novamente, ele vai começar a fazer a aplicação. Para desligar o laser, então é só eu deixar ele paradinho num dos modos